Meus irmãos, boa noite. Como vocês estão? Como tem passado essa quarentena, lidando com as crianças em casa? A gente tem ouvido muita brincadeira sobre maridos pedindo para voltar ao trabalho. E, com certeza tem sido difícil, particularmente para os nossos filhos, né? Presos dentro de casa, sem poder brincar muito, sem poder sair. E nesses dias que a gente não tem se reunido, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quantos de vocês têm sentido falta do culto? Hoje é quinta-feira, hoje normalmente a igreja se reuniria para a nossa meditação na palavra, para culto de oração. Já há algum tempo que a gente não se encontra, né? 2 semanas, particularmente sem estarmos juntos no domingo, de manhã à noite. A minha pergunta para você é: quantos de vocês têm sentido falta do culto? Culto, a gente entende por culto, logicamente, no sentido mais abrangente, a reunião do povo de Deus, né? Mas no sentido mais amplo, quero dizer que, como o apóstolo Paulo nos ensina, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Ou seja em casa, no trabalho, praticando esporte, fazendo um lanche, estamos cultuando a Deus, né? Só que o culto não se resume a isso. Como nós temos visto, na condição de membros de uma igreja local, a nossa responsabilidade é não abandonar a congregação. Temos que nos ajuntar. O ajuntamento do povo para louvor, para adoração, para comunhão, para oração, é uma exigência bíblica também. Não é possível ser crente fora da igreja e a gente rejeitar esse ajuntamento. Então, a minha pergunta: tem sentido falta do culto? Tem sentido falta dos seus irmãos? Né? Eu tenho percebido aí no grupo da igreja um certo silêncio em termos de comunicação. Eu quero acreditar que vocês têm ligado uns para os outros, né? Eu conversei por telefone com alguns irmãos ontem, outros eu não consegui, não é? Eu espero que o celular dos irmãos também não estejam de quarentena, tá certo? Mas é importante que a gente mantenha esse contato, não é? Vivendo o máximo possível a vida da igreja. Então, eu queria basear essa minha pergunta, se você tem sentido falta do culto, em um momento da história do povo de Israel. Marcelinho ele fez uma reflexão em Esdras, capítulo 7. Eu queria voltar um pouquinho com você nessa noite. Estou gravando isso agora à tarde, mas certamente você vai visualizar isso à noite. Esdras, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 5 somente. E minha pergunta está baseada exatamente nesse momento histórico do povo de Judá. Esdras, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor.
Historicamente, nesse momento, o povo de Israel estava já dividido entre norte e sul, e agora nós nos deparamos com o reino de Judá como escravos na Babilônia. O profeta Isaías havia anunciado de que chegaria o tempo em que todos os bens e riquezas do palácio seriam levados para outro lugar. E isso aconteceu no domínio do Império Assírio, entre o ano 723 ao ano 605, mais ou menos. E nesse período, fala-se que a tática, a estratégia militar e política do povo assírio era destruir toda e qualquer possibilidade dos povos dominados eles se levantarem. Então, esse domínio assírio, eles tinham como prioridade disseminar toda a cultura moral, toda a cultura religiosa do povo dominado. Portanto, a cada povo dominado, eles tinham como prática espalhar nos seus mais variados territórios dominados, para que não houvesse sequer a possibilidade de contato verbal. Então, uma vez que eles não tinham contato com pessoas da mesma língua, não havia possibilidade deles se comunicarem, de restituírem a sua cultura, de restituírem também o seu culto a Deus. Acontece que essa política de guerra do Império Assírio, ela muito cruel, ela se manteve por um tempo, e no tempo onde a Babilônia assume o controle e assume o domínio daquele tempo, ela tem, através de Nabucodonosor, uma política diferente. Jerusalém como capital de Judá, e nós temos que entender aqui que Jerusalém ela era não somente o centro político de Israel, mas também ela era considerada a morada de Deus, a habitação de Deus. Então, um local de culto ao Senhor. E nesse período de tempo, Jerusalém ela foi sitiada 4 vezes. Né? Então, na primeira vez, ela teve os seus melhores homens sendo levados para a Babilônia, e é nessa leva que vai Daniel e os profissionais das mais variadas profissões. Babilônia ela se tornou uma referência na sua época pela sua beleza arquitetônica também, porque vários profissionais de todos os povos, particularmente de Jerusalém, foram levados para lá para trabalhar. Né? E nessas 4 levas de judeus para a Babilônia, na sua 4ª leva, Jerusalém foi totalmente sitiada. Ela foi destruída, os bens do templo foram levados, ficando na cidade somente os velhos e os pobres. Né? E Deus então prometeu, através do profeta Jeremias, anunciado pelo profeta Jeremias, que Deus iria então restituir o seu povo um local de adoração na sua cidade santa, na sua morada, na cidade prometida por Deus. Né? E é nesse período então que o rei Ciro ele reconhece que a mão de Deus estava sobre ele, por isso ele era dominante sobre todo aquele império, e ele permite então que o povo judeu voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo, para retomar a adoração ao Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, depois dessa breve orientação histórica, é que a palavra de Ciro ela é não voltada para um grupo específico, ela é voltada para todo o povo. Ele diz assim, versículo 3 em diante: qualquer do seu povo que esteja entre vocês. Ou seja, a palavra, a autorização de Ciro para que o povo voltasse para Jerusalém não era para um grupo específico, mas para todo o povo, qualquer do seu povo, ou seja, o povo de Judá,
que esteja entre vocês e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. E mais à frente ele diz, verso 4, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, como era uma prática do povo assírio e depois, na sua conquista, eles dispersavam o povo por vários territórios, haviam judeus em toda parte. Alguns fugiram para o Egito, outros em outras partes. Então, a palavra do rei Ciro, rei da Pérsia, era para todo o povo que estava na Babilônia e também para todo o judeu disperso por todo o domínio do seu reinado. Nesse tempo, não mais sob Nabucodonosor, mas sob o domínio sírio, sob o domínio persa. E aí então nós vamos começar a pensar nesse retorno. E o texto vai nos mostrar de que menos de 50 mil pessoas, menos de 50 mil judeus, eles retornaram para Jerusalém. E por que isso? Porque Flávio Josefo nos informa que a tática de Nabucodonosor era manter o povo sob domínio, sim, mas com uma estabilidade, com tranquilidade, para que não houvesse até uma rebeldia. Então, Josefo fala que os judeus que permaneceram em Jerusalém, na Babilônia, eles se adaptaram ao local. O profeta Jeremias havia anunciado de que eles deveriam se acalmar, se adaptar, porque eles demorariam ainda 70 anos até que Deus cumprisse com a sua palavra. Esses 70 anos, ele muitas vezes é um número usado para o cumprimento de algumas profecias, né? Ele pode ser literal ou não. Mas a verdade é que a palavra de Jeremias é que, em meio a falsos profetas que estavam anunciando que seria breve a libertação de Judá, de que eles em breve voltariam para Jerusalém para o culto a Deus, falsos profetas, Jeremias orienta que eles ficassem na Babilônia, né, e não criassem nenhuma expectativa, pelo menos por esses 70 anos. A verdade é que eles construíram suas casas, eles investiram na agricultura, investiram no comércio e se tornaram um povo bem-sucedido, como nós sabemos que todo bom judeu é na prática. E quando houve um chamado para que o povo voltasse para Jerusalém, o verso 5 diz que então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Então o versículo 5 fala de líderes, suas famílias, sacerdotes e levitas, e aqueles a quem Deus despertou. Mas quero chamar a sua atenção para que a liberação do rei Ciro foi para todo o povo e para todos aqueles que estivessem dispersos sob seus domínios, não somente para a liderança do povo. Então eu quero voltar à minha pergunta para você. Você tem sentido falta do culto? Quando o nosso prefeito dizer, olha, acabou a quarentena, vamos voltar para a nossa vida normal. Voltemos para o trabalho, voltemos para o nosso lazer, para o nosso esporte. Igreja, voltem para os seus cultos. Será que você estará disposto? E como o texto fala aqui, Deus despertou pessoas para que se dispusessem a ir para Jerusalém. Será que você estará disposto, né, e disponível para voltar ao culto, a frequentar as programações da igreja, a estar com seus irmãos, a meditar na palavra, a vir de manhã cedo para a escola bíblica, vir domingo à noite para o culto, e no meio da semana, cansado do trabalho, do estudo, você está no culto de oração? Será que você vai voltar animado em meio a esse tempo? E fala-se, nós temos visto no nosso grupo, irmãos,
postando louvores, o que tem sido uma experiência bacana para mim, né? Eu e Cleide nos aventuramos a cantar também um trecho de uma música, e é bacana isso indica um coração saudosista, né? Mas a pergunta é, quando estivermos liberados da quarentena, nós voltaremos à nossa vida normal como igreja? Você está com saudade do culto? A história fala que muitos judeus, na sua maioria, permaneceram na Babilônia porque eles estavam com suas vidas tranquilas, estabilizadas. Não sentiam mais falta de Jerusalém, não sentiam mais falta do culto propriamente dito, não sentiam mais falta da reunião com os seus irmãos cidadãos da sua própria terra. Houve o que nós chamamos de conformismo. Que o Senhor nos livre desse pecado, se é isso que passa no seu coração hoje. A pergunta é o que nós vamos aprender com essa quarentena. Vamos aprender a ser igreja ou nós vamos continuar conformados, desanimados ou entendendo que do jeito que está bom? Será que nós vamos entender de que é um tempo a exemplo desse texto que vai nos levar nessa direção? O povo precisava voltar para Jerusalém não somente para mudar a sua maneira de cultuar a Deus, mudar o local de culto, reconstruir o templo, mas agora, como uma nação adoradora de Deus, eles precisariam fazer restaurações em sua própria vida. Quando lemos Neemias, nós percebemos que Neemias vai lidar com vários problemas éticos e morais na vida do povo que precisaram ser restaurados. Daí a necessidade da palavra se tornar o centro na vida do povo novamente. Será que você está animado para isso? Será que a sua saudade do culto está voltada para o principal propósito, que é um serviço a Deus, uma adoração a Deus, um encontro dos santos diante daquele que é o eterno, o soberano, uma prestação de serviço a Deus? Que você não desvalorize isso pensando que é possível fazer em casa, é possível fazer isso em qualquer lugar, porque Deus ele é onipresente. Que você não despreze o valor da igreja, não despreze o valor do culto. Que não sejamos com essa grande maioria do povo de Judá que preferiu ficar na sua zona de conforto, preferiu permanecer na Babilônia, em terra estranha, e não participar do grande reavivamento que o Senhor iria fazer através da palavra, mediante a liderança de Esdras e Neemias. Que nessa quinta-feira você possa reunir a sua família e orar a Deus para que o Senhor mantenha acesa a chama no seu coração. Nossos filhos ainda pequenos e novos possam amar a igreja, possam crescer entendendo de que é o melhor lugar para se estar. Não é um clube, não é a praia, não é em casa em frente a um computador vendo um filme ou desenho, mas o melhor lugar para se estar é com os irmãos, na casa de Deus, no local de culto, diante do Senhor, meditando na palavra dele juntos. Que o Senhor nos abençoe.